Olá a todos, nós estamos vendo sistemas de equações lineares e o primeiro método que a gente viu foi a eliminação de Gauss. O que a gente vai ver nesse vídeo é a decomposição LU com e sem pivotamento. Eu vou procurar realçar aqui quando a gente deve usar um ou outro, quais são as vantagens. E no próximo vídeo eu faço a implementação dessa decomposição LU num programa em C. Aqui a gente vai ver mais a parte teórica, digamos assim. Quando a gente resolve um sistema de equações lineares de uma matriz n por eliminação gaussiana, a complexidade da eliminação gaussiana, isso é, o número de operações, somas e subtrações ou multiplicações e divisões que a gente tem que fazer, esse número de operações é dado por essa expressão e basicamente é de ordem n3. O que significa isso? Se n é grande, esse termo domina os outros, e a complexidade do problema aumenta com o cubo. Isso significa que aumentar o tamanho do sistema, eu devo aumentar o tempo de processamento, também ao cubo. A outra parte do método que a gente viu é a substituição retroativa, aquela substituição para trás. O número de operações que a gente precisa fazer num sistema de ordem n, o número de operações que a gente precisa fazer para um sistema de tamanho n é 2n ao quadrado menos n, ou seja, é de ordem n2. Então a gente precisa fazer menos operações de substituição retroativa à medida que o sistema aumenta do que a eliminação gaussiana. É baseado nisso que vem a força do método da decomposição LU, onde a gente vai fazer menos eliminações gaussianas e mais substituições retroativas. Então, quando o sistema for grande, isso torna-se vantajoso. Por exemplo, quando a gente for calcular a inversa de uma matriz, então a gente faz a inversa da matriz A vezes A menos 1, tem que dar B, onde B, no caso, é a identidade. Então, é esse sistema que a gente tem que resolver. Aqui tem os coeficientes da matriz a matriz aqui das incógnitas seria o meu A1, seriam as 9 quantidades que eu tenho que encontrar para essa inversa da identidade. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 3 sistemas de 3 equações, para eu poder tirar 9 incógnitas para o cálculo da inversa. Para calcular a inversa, esse problema então fica complicado por eliminação gaussiana, porque eu estou aumentando o tamanho da matriz e isso aumenta com o cubo. Lembra, eu posso fazer tudo isso aqui de uma vez só no processo de escalonamento. Quer dizer, multiplica por esse, cancela e vou atualizando esses também. Só que aí aumenta o número de somas e multiplicações que eu tenho que fazer do lado de cá. E isso aumenta com n ao cubo. A decomposição LU propõe fazer o seguinte: vamos pegar a matriz A dos nossos coeficientes e decompor num produto de duas matrizes. Uma matriz L de lower, ou triangular inferior, e uma matriz upper, ou U, que é triangular superior. Então eu vou escrever A como produto dessas duas matrizes. Ok? Então eu faço A igual ao produto dessas duas matrizes vezes B. Por que eu faço isso? Observa que essas são matrizes em que são fáceis fazer a substituição reversa, ou direta, no caso da lower, né? Então o que eu vou fazer é escrever A dessa forma, faço a eliminação gaussiana para escrever dessa forma, eu vou entrar em detalhes de como é que a gente faz isso, mas se eu escrever dessa forma, tá, o que eu preciso fazer agora para esses três sistemas, que seriam essas 3 colunas, né, da matriz de identidade, não é fazer a eliminação gaussiana aqui, mas só substituição. Então eu faço eliminação gaussiana de ordem n3 nessa parte e de ordem n2 nessa parte. Eu ganho porque o n dessa matriz é menor do que quando eu faço ela inteira, embora o expoente ainda seja 3. Então vamos lá. Então o problema é como é que eu construo essas matrizes LU. Tá? Eu vou mostrar para vocês que isso é fácil, mas só para mostrar como a gente faz, se LUX é igual a B, B é o vetor dos meus termos independentes, o que eu chamo esse sistema aqui, que é o UX,
eu chamo de y, né? Então eu resolvo primeiro esse sistema linear aqui, que é esse vezes um vetor y igual a b, assim como está representado aqui. Com isso eu obtenho os valores de y, e aí eu coloco o y, faço o x igual a y, então eu resolvo isso, essa matriz e esse vetor, não igual a b, mas igual a esse y que eu acabei de tirar. Tá? Então o que eu vou fazer, e quando eu fizer essa decomposição LU, fiz isso, resolvi, né, o LU, que é esse cara aqui, eu resolvo o LUY para esses três. Então, quando eu fizer a segunda coluna, eu não preciso mais fazer a eliminação gaussiana. Já está feita aqui. Eu faço só a substituição para obter um novo valor de y, para poder substituir aqui e obter um novo valor de x. Então, esse é o truque. Aqui eu faço eliminação gaussiana e aqui eu faço substituições ou retroativas ou reversas ou substituições diretas de cima para baixo. Tá? Então, esse é o truque do LU. Então, vamos ver como é que a gente constrói essas matrizes LU a partir da A, mas de uma maneira que seja rápida e eficiente. Então, eu quero escrever A como sendo essa matriz LU. Eu vou arbitrariamente aqui, poderia ser do lado de cá, mas eu escolho uma das diagonais para ser toda composta de uns, para ficar mais fácil de eu entender o processo. Tá? Poderia ter escolhido a U, mas eu vou fazer isso na L. Para calcular o elemento U11, o que eu faço? Olha, A11, que eu conheço, que é a minha matriz A, é o produto da primeira linha com a primeira coluna. Isso já dá U11. A11 igual a U1. Então, o que vai estar aqui na minha matriz U é exatamente a linha A11. Se eu fizer isso, então já posso substituir aqui por A1. Se eu fizer isso para a segunda coluna e a terceira coluna, eu vou ver a mesma coisa. Afinal, é essa linha vezes essa que vai dar essa daqui. Então, a primeira linha da minha matriz U é exatamente a primeira linha da minha matriz A, porque eu espertamente escolhi 1 aqui. Para calcular os outros elementos, como é que eu faço agora? Para calcular o L21, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa linha por essa coluna. O produto dá o quê? Dá L21 a 1, esse dá 0, esse dá 0. L21 a 1 vai ser igual a A21. Então, L21 é A21 dividido por A11. A gente pode repetir isso para o L31. Então, L31, terceira linha, multiplicando a primeira coluna, dá L31 vezes A11 igual a A31. Então, ele é A31 A11. Tá? Resta calcular o L32, mas eu também tenho que calcular esses U's. Aqui é fácil de calcular o U22. U22, então eu tenho que pegar essa, por exemplo, essa segunda linha vezes a segunda coluna vai dar A21 A1 vezes A12 mais U22 dá o A22, tá? Então daqui eu tiro o U22, porque ele já está em termos dos outros coeficientes. Mas olha só que interessante. Quem que é A21 A11? Ah, é esse cara aqui dividido por esse. Mas esse dividido por esse é exatamente o fator que eu uso para multiplicar o A11 para cancelar esse número na eliminação gaussiana. Lembra como é que eu tenho que fazer aparecer 0 aqui? Então, como é que eu faço? Eu pego esse A1, divido por A1, multiplico por A21 e subtraio daqui. Então, isso me dá o A21. Essas expressões parecem complicadas, mas é fácil a gente identificar esses números aqui como sendo aqueles, como eu fiz, como aqueles que são usados para cancelar durante a eliminação gaussiana. Falando assim parece um pouco complicado, mas a regra então é o seguinte: pega essa matriz, faz eliminação gaussiana. Então eu divido A11 por A1, A12 subtraio desse. Esse termo que eu dividi, eu coloco aqui. Esse termo que eu dividi para cancelar, esse eu coloco aqui. O que vai entrar aqui é o termo que eu vou ter que multiplicar o A22 modificado para cancelar
o A32, vai entrar aqui. E o que vai sobrar aqui? Aqui é exatamente essa matriz que passou pelo processo de escalonamento. Tá? Vamos pegar um exemplo numérico para ficar mais simples. Então você imagina que você tem essa matriz que eu quero transformar no formato LU. Como é que eu começo pelo que eu vi? Eu começo com L1 toda diagonal igual a 1, como ela é lower, toda superior é 0. A upper toda inferior é 0, eu não conheço a diagonal, mas eu sei que a primeira linha é a primeira linha da minha matriz. Tá? Aqui deu 1 por coincidência, porque essa matriz é 1. Então a gente começa assim. Então vamos ver, qual é o número que eu uso para cancelar esse 2 aqui? A operação que eu faço é pegar essa linha aqui e multiplicar por menos 2 e somar com essa. Como eu multiplico por menos 2, aqui eu coloco 2, porque ela é a razão desse com esse. É com sinal trocado. Qual é o próximo elemento que eu calculo? Feito isso, como é que fica essa matriz? Feito esse primeiro escalonamento. Ela fica 1, 2, menos 1, 0, porque eu cancelei aqui, menos 3, 2, fazendo essas operações. Como esse menos 3, 2 não vai ser mais alterado, eu posso passar essa linha para cá. Essa vai ser minha versão final, a segunda linha da matriz U. Continuando. Para cancelar essa última, eu pego essa linha e multiplico por 1. Então aqui aparece menos 1. Se aparecer menos 1, o que acontece com essa terceira linha quando eu pegar essa linha e somar com essa? Ela vira 031. Já que virou L31, eu tenho que sumir com esse 3, não é isso? Pega essa linha, multiplica por 1 e soma com essa. Tá? Pegando essa linha, somando com essa, então aqui o fator é 1, eu boto aqui que o sinal trocado é menos 1, e o que sobrou aqui? 003, então esse 3 eu transfiro para cá. Então nota, essa matriz que terminou a eliminação gaussiana é a minha matriz U, e a minha matriz L é dos fatores que eu usei para cancelar as linhas apenas com sinal trocado. Então é fácil, é só fazer a eliminação gaussiana que eu monto as duas matrizes. Eu acho que assim feito numérico fica mais fácil de entender. Para resolver o sistema agora, nota que essa matriz é a mesma que eu tenho. O que eu devo fazer? Eu escrevo ela com uma matriz LU, que multiplica meu x, que vai dar meus b's, que são esses valores independentes aqui. Então, como eu disse, a gente vai fazer essa matriz L vezes um vetor y tem que ser igual a B. Como é que eu faço isso? Olha só substituição. Essa linha vezes essa coluna dá y1. Então, y1 é igual a 1. Essa daqui vezes essa vai ser 2 mais y igual a 0. Então, y vai ser igual a menos 2. E essa linha aqui vezes essa, para ser igual a 0, se o y3 for igual a menos 1. Então, eu construí meu vetor y. Esse vetor y, o que eu faço? Eu pego agora esse sistema, o x, e faço não igual a b, mas faço igual a y. É isso aqui que eu faço. E agora resolvo. Nota que resolver de novo é fazer a substituição. Agora eu começo por baixo. Essa linha vezes essa dá 3x3 igual a menos 1. Então esse é igual a menos 1/3. Menos 1/3 vezes 2 dá menos 2/3. Passando para o lado de lá fica mais 2/3. Dividindo por 3 dá 4/9. Repetindo para x1 fica menos 2/9. Esses 3 aqui são exatamente as raízes x1, x2 e x3 desse sistema que eu resolvi. Tá? Se eu quisesse trocar agora esse 100 por outros valores, isso vai ser muito comum nos nossos problemas, você troca isso por outros valores, o LU já está feito, basta fazer a substituição aqui e a substituição aqui. Uma substituição para frente ou direta, uma substituição reversa. Então o método é um tanto difícil de explicar com palavras, mas fazendo numericamente você vê que é tranquilo. O problema é que nem toda matriz, essa daqui eu consegui, mas nem toda matriz pode ser expressa como um produto LU. Vou dar um exemplo agora. Essa matriz A, ela não pode ser expressa como um produto LU, porque aqui tem 0, 0, quando eu quiser cancelar aqui,
dá para ver que eu não tem nenhum número que multiplicado por 0 cancele 1. Ó, mas aqui a gente já sabe como é que resolve isso. A gente pode fazer o pivoteamento, trocar essa linha com essa daqui. E vou fazendo o pivotamento, como a gente viu no slide passado. Mas se eu fizer o pivotamento, o que isso altera no meu sistema? Eu posso definir, então, a minha matriz agora ajustada de modo a ser feita o LU. Nota que essa tem as mesmas linhas e colunas dessa, apenas fora de ordem, né? Então, a gente diz que essa matriz é a matriz A vezes uma matriz de permutação, aonde a permutação é essa matriz aqui, ó. Essa matriz de permutação é a matriz identidade, quer dizer, se você não trocar a linha por coluna, P é identidade, o A é igual a A. É, óbvio. Mas se você trocar uma linha com a outra, você troca não no A, mas você troca no P. Então essa daqui, por exemplo, que deveria ser a linha de cima, e está aqui embaixo, significa que eu troquei a linha 1 com a linha 4. Mas essa aqui não é a 1, essa aqui é a 2. Então significa que eu troquei a 2 com, por exemplo, eu troquei a 2, a 3 está na mesma posição, então eu troquei a 2 com a 4. Tá? Então eu troquei essa com essa e posteriormente essa com essa. Então o P tem as trocas de linhas que eu fiz. Ó, se eu tenho esse sistema, o que eu fiz é passar essa equação para cá e essa daqui para cá. Tá, isso não altera o resultado. Só que eu trocando essa para cá e essa para cá, eu tenho que carregar aqueles Bs. Os termos independentes também têm que ser trocados. Lembra que isso aqui é um A vezes X igual a B. Então, trocar aqui no A significa que eu tenho que trocar no B. Por isso que essa matriz de permutação é legal, porque eu posso aplicar essa matriz no meu vetor B, porque ele contém todas as transformações que foram feitas em A. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é AX igual a B, mas A eu vou trocar por um PA para que possa ser escrito como um LUX. Tá? Então, isso é possível. A matriz A não pode ser escrita como LU, mas PA pode. Mas se PAX é igual a LUX, e PAX, aqui aplicando P e P, PAX também é igual a PB. Se PAX é igual a PB, eu posso trocar PAX por LUX, LUX igual a PB. Então, como eu disse, é só resolver fazer a eliminação gaussiana, fazer a decomposição da matriz já com as linhas permutadas e permutar exatamente o B. Tá? Isso também vai ser muito mais fácil da gente entender quando a gente fizer a implementação no programa em C. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Até lá!